Oi, a gente vai agora falar sobre um assunto extremamente importante que é a Revolução Russa, e mais especificamente sobre as causas desse importante movimento histórico. A primeira causa que nós vamos levantar é o regime czarista, ou seja, existia na Rússia, ainda no século XX, uma enorme centralização, uma gigantesca centralização política nas mãos do czar, que por sua vez governava em função dos interesses principalmente de uma aristocracia. Existia na Rússia uma nobreza extremamente poderosa que concentrava a maior parte das terras em suas mãos, o que evidentemente acaba gerando uma enorme pobreza, porque a riqueza e as terras estão concentrados nas mãos dessa nobreza, dessa aristocracia. Portanto, é um regime extremamente desigual, Essa desigualdade que é destacada a partir de um crescimento contínuo, de uma enorme miséria da maior parte da população, da maior parte dos trabalhadores. E a gente não pode também esquecer que a Rússia é um lugar, quase toda a sua totalidade geográfica, muito frio, Portanto, as pessoas passavam frio, passavam fome e toda a riqueza, toda a terra, toda a opulência estava concentrada nas mãos de uma aristocracia. Okay? Na passagem do século XIX para o século XX ocorre um processo de modernização, que vai ser organizado pelo czar Nicolau II, onde a ideia é modernizar a economia, inclusive a economia industrial, ou seja, desenvolver a indústria e também a expansão das possibilidades econômicas, ou seja, a Rússia ela esboça aqui uma espécie de imperialismo, onde ela quer exercer influência econômica, principalmente ali na região dos Balcãs, como nós vamos analisar quando a gente estuda a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, toda vez que a gente estuda a Primeira Guerra Mundial, a gente percebe que a Rússia se envolve nessa Primeira Guerra Mundial em função da interferência dela na questão dos Balcãs, ali no leste europeu. E também a gente percebe essa tentativa de modernização em algumas guerras, que na maior parte delas foram vencidas pelos inimigos da Rússia. A guerra contra o Japão, por exemplo, no começo do século XX, em que a Rússia perdeu. Então, isso tudo aumenta ainda mais a miséria e a desgraça dentro da Rússia, mas ao mesmo tempo inaugura, ou seja, funda aqui o surgimento de uma burguesia industrial e junto com ela de um operário. Ok? De uma classe operária bastante significativa. E dentro dessa lógica, como eu acabei de colocar para vocês, nós temos essas guerras que, na verdade, a Rússia perdeu a maior parte dessas guerras. Okay? Dentro desse cenário de surgimento e crescimento de uma burguesia e de uma classe operária nessa tentativa de modernização, dentro desse cenário de desigualdade social, de fome, de centralização político-administrativa nas mãos do czar, de concentração de terras e riquezas nas mãos da aristocracia, da nobreza, de derrotas militares, começam a serem organizadas as reivindicações, ou seja, as manifestações contra o regime czarista, inclusive no formato de alguns partidos, de algumas agremiações partidárias. E uma dessas grandes reivindicações acontece em 1905, em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, onde ocorre um enorme massacre, ou seja, é o chamado Domingo Sangrento de São Petersburgo, em 1905, janeiro de 1905, em que os manifestantes, querendo entregar uma petição para o czar Nicolau II, propondo melhorias, propondo mudanças, foram massacrados pela Guarda Imperial. Esse episódio é conhecido como o Grande Ensaio porque aqui fica claro para os manifestantes que o inimigo é o czar e que aquele regime czarista nunca vai permitir o fim da desigualdade social, da miséria, da desgraça, e que o regime czarista precisa ser combatido. Surgem diversas propostas revolucionárias a partir de então, a partir de 1905, e elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo cada vez mais. A primeira proposta que a gente destaca é uma proposta de uma agremiação chamada menchevique. Quem eram os mencheviques? Eram os caras que queriam fazer uma revolução de caráter burguês a princípio e depois sociabilizar mais os meios de produção. Mas, a princípio, derrubar o czar e criar um Estado relativamente liberal. Seu principal líder aqui era um indivíduo chamado Kerensky, e que propunha sobretudo a queda do czar. Uma outra parcela política, que a princípio eram
duas parcelas políticas aliadas, aqui nós temos os bolcheviques, que por sua vez têm uma proposta de uma revolução mais radical, uma revolução socialista, né, nos moldes aí do socialismo marxista, o socialismo científico, ok? Dentro disso daqui, nós vamos ter, no mês de fevereiro de 1917, o sucesso da Revolução Menchevique, onde nós temos a queda do czar e a ascensão do Kerensky. Logo depois disso, diversos conflitos continuaram, né? Ou seja, a gente teve aí uma tentativa de contra-revolução, né? Que vai dificultar muito, né, a consolidação do poder do Kerensky. E dentro desse cenário, os bolcheviques se fortalecem e no mês de outubro do mesmo ano, o Lenin e o Trotsky, né, vão liderar a Revolução Bolchevique de outubro de 1917, de caráter socialista. Tudo bem? Destaco aqui para vocês, né, duas imagens interessantes, uma do Lenin, né, aqui discursando, ele que foi o principal líder da Revolução Bolchevique de outubro de 1917, e aqui, né, uma tela, né, do Boris Kustodiev, né, ou seja, sempre muito difícil falar aí uma palavra russa, mas enfim, aqui o Boris Kustodiev, né, que mostra, deixa claro aqui, né, a questão do trabalhador russo levantando a bandeira vermelha do socialismo sobre as ruas aqui de uma importante cidade da Rússia. Ou seja, a Revolução Russa derruba o regime czarista e principalmente depois de outubro de 1917 inaugura pela primeira vez na história a tentativa de um modelo socialista marxista.